E aí galera, beleza? Aí nosso assunto hoje é sobre leis dos senos e do cossenos. Ou seja, a lei do seno e a do cosseno, beleza? Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Nós temos primeiro aqui a lei dos senos, que é o seguinte. A gente tem um triângulo qualquer e para a gente usar essa lei aqui, a gente precisa ter dois ângulos, tá certo? Dois ângulos e exatamente um lado. Então, aqui está desconfigurado, pessoal, mas eu vou mostrar aqui para vocês direitinho. Aqui é θ, aqui é alfa e aqui é beta. Então, a regrazinha, pessoal, a regrazinha dessa lei aqui, que diz o seguinte, que ela diz que é aplicada em qualquer triângulo, acutângulo e obtusângulo, tá certo? Quem não sabe, quem não lembra o que é o triângulo acutângulo, é um triângulo que tem os ângulos menores do que 90, tá certo? E um triângulo obtusângulo é quando ele tem um dos ângulos maior do que 90. Tá certo? Então vamos lá, olha só. Então essa lei aqui é exatamente aplicado quando você tem exatamente dois ângulos e você tem um lado e quer encontrar um segundo lado, por acaso. Certo? Então aqui eu vou ter o seguinte, eu vou começar aqui, ó, com A. Ó, esse lado aqui, ó, A. Ele está oposto a esse ângulo aqui, então vai ser seno de alfa. B está oposto a esse ângulo aqui, beta, então fica B sobre seno de beta. E aqui você tem C, ó, o C aqui, ó, está oposto exatamente aqui, ó. Tá certo? Então o C é exatamente oposto ao seno de θ. Ok? Então, galera, vamos fazer isso aqui numa aplicação. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo aqui qualquer, e eu tenho dois ângulos e tenho um dos lados aqui e quero encontrar o segundo lado. É exatamente a lei dos senos, tá certo? Então, o que é que você vai ter? Você vai ter que B ele está oposto a esse ângulo, ó. Então fica seno de 30 igual a 2 que está oposto a esse ângulo de 45, ó. Fica seno de 45. E aí, você tem o seguinte, ó. Aqui vai ficar B sobre o seno de 40, o seno de 30 é 1/2. E aqui você tem, ó, 2 sobre o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Certo? Só lembrando que aqui a gente pode exatamente cortar esses dois, certo? Porque estão dividindo, ó, corta aqui. E aí a gente multiplica o produto do meio pelos extremos, ou mais chamado como cruz credo, como vocês queiram chamar, tá certo? Então aqui fica raiz de 2b igual a 2 vezes 1 aqui, ó, que dá igual a 2. Então aqui na verdade eu tenho que b é 2 sobre raiz de 2, ó. Como a raiz de 2 está no denominador, vamos racionalizar ela, tá certo? Então aqui, ó, o que é que eu tenho? Aqui eu vou ter 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. E aqui eu fico com 2 vezes 2 dá 4, ó. Vou repetir aqui. Raiz de 4. E aí eu tenho que aqui fica 2 raiz de 2. E a raiz de 4 é 2. E 2 por 2 dá igual a 1. Então fica só raiz. Então o valor de B aqui dá exatamente raiz de 2. Certo? Esse B aqui é igual a raiz de 2. Certo? Vamos lá, vamos para a próxima agora. Vamos ver o que é que diz a lei dos cossenos. Certo, galera? A lei dos cossenos diz o seguinte, pessoal. Olha só. Você tem um triângulo qualquer e diz que o quadrado o quadrado de um dos lados, ó, é igual à soma dos dois lados, dos outros dois lados ao quadrado, subtraindo, ó, subtraindo aqui que é menos a multiplicação dos outros dois lados vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você começou, tá certo?
Então aqui tem um erro aqui, ó. Aqui não é A, aqui é B. Tá certo? Aqui é B. Porque... Ah, não, ele colocou as três equações. Tá certo, beleza. Qualquer uma das três é válida, ok. Então, galera, é o seguinte. Quando é que você pode usar exatamente a lei dos cossenos? Quando você tem exatamente só um dos ângulos e tem dois lados e quer encontrar um terceiro, tá certo? Que é o que a gente vai fazer aqui agora nessa questão, ó. A gente só tem um ângulo que é 30 e a gente tem dois lados aqui, ó. E nós queremos encontrar um terceiro lado. Então desse jeito você usa a lei dos cossenos. Então aqui vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais aqui, ó, 15 ao quadrado menos 2 vezes 15, 2 vezes 6, né? Vezes 15, que é o que a regra diz, vezes o cosseno de 30. Vezes o cosseno de 30. Então aqui você tem que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36, certo? Mais, e aqui tu tem 15 ao quadrado é 15 vezes 15, dá 225. Certo? 225. Aí menos, aqui galera, tá bem facinho, ó. 2 vezes 15 dá 30. E 30 vezes 6, ó. 30 vezes 6 dá 180, ó. Porque 3 vezes 6 dá 18, ó. Aí só repetir o zero, então fica 180 aqui, ó. Vezes o cosseno de 30. Pessoal, o cosseno de 30 é exatamente raiz de 3 sobre 2, ó. Certo? Então aqui, o que é que eu tenho? X ao quadrado é igual, ó. 36 mais 225 vai dar igual aqui a 261 menos. Aqui tu tem 180 por 2 que dá 90. E essa raiz de 3 aqui tu repete. Tá certo? Então aqui, galera, a gente não pode fazer mais nada. Por quê? Porque aqui tá em raiz, ó. Essa raiz aqui não é exata. Então vamos deixar assim mesmo, tá certo? Então a gente pegar, ó. X é igual. Esse quadrado aqui tu transforma numa raiz. Certo? De 261 menos 90 raiz quadrada de 3. Isso, pessoal, é exatamente esse lado de x aqui. Se você quiser dar continuidade aqui, considere que raiz de 3 é igual a 1,7. Aí você multiplica 90 vezes 1,7 e aí você continua, tá certo? Mas eu vou parar por aqui porque eu acredito que a raiz nem é exata também, tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só, o que é que eu tenho aqui mais? Sim, eu tenho umas observações aqui, muito importante. Como eu falei para vocês que as leis do seno e do cosseno, eles são aplicados em qualquer tipo de triângulos, que é o que diz aqui. E a lei do seno é exatamente aplicado quando você tem mais ângulos do que lados. Ou seja, quando você tem dois ângulos e um lado, tá certo? E quer encontrar um segundo lado por aí. Já a lei dos cossenos é exatamente o caso, é o contrário, tá certo? Você tem mais lado do que ângulo. Então você tem no mínimo você tem dois lados e um ângulo e quer encontrar um terceiro lado. É exatamente isso aqui. Só lembrando que aqui também, nessa lei do seno, eu também posso encontrar um ângulo, tá certo? Se eu tiver dois lados e um ângulo, eu posso encontrar um segundo ângulo. Certo? Beleza, né? E aqui, se eu tiver exatamente os três lados e pedir um ângulo, eu posso encontrar também um ângulo, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui alguns exercícios que a gente tem por aqui. O primeiro exercício, galera, olha o que é que diz o primeiro exercício. Considera a figura abaixo, o quadrado do comprimento AB vale. Então ele quer saber o quadrado, tá certo? Depois que a gente quer encontrar o valor, então a gente tem que levar o quadrado, ó. Ele quer esse pedacinho aqui, ó, que é exatamente AB, certo? Esse pedacinho aí, que é exatamente AB. E ele quer elevado ao quadrado, tá certo? Então, pessoal, para a gente encontrar isso aí,
nós vamos ter um bom trabalho aqui. Sabe por quê? Porque a gente, pessoal, ó, para encontrar esse lado aqui, a gente só tem esse lado, não tem esse aqui, ó. E aí, você tem que pensar exatamente nas identidades trigonométricas, tá certo? Que você tem aqui, ó, que aqui é 5, certo? Aí aqui você chama de x, por exemplo. Como você tem esse ângulo, então dá para encontrar o valor de x. Como? Como eu tenho o cateto oposto e eu tenho a adjacente, então eu posso usar tangente. Então eu posso pegar aqui, ó. Ó, tangente de 30 vai ser igual ao x, que é o oposto, dividido pelo 5, ó, que é o adjacente. Certo? Só que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tá certo? Então aqui eu posso colocar, ó, raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 5. Ó. E aí, galera, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou multiplicar o produto do meio pelos extremos. Então, 3 vezes x dá 3x. E raiz de 3 vezes 5 dá 5 raiz de 3, ó. Então, galera, aqui eu vou ter, ó, que x vai ser igual, ó, a 5 raiz de 3 sobre 3. Pronto, eu já encontrei o valor de x aqui, ó, que é 5 raiz de 3 sobre 3. E aí, a partir daqui agora, eu posso exatamente usar o que para encontrar esse lado aqui, ó. Certo? Porque eu já tenho aqui, eu já tenho esse lado aqui, então eu já posso encontrar aqui o que, galera? Quem sabe aí? Vamos chamar de y. Certo? Vamos chamar aqui de y. Como esse triângulo ele é retângulo aqui no C, então eu posso usar o teorema de Pitágoras, tá certo? Então aqui eu vou ter, ó, que y ao quadrado é igual a 5 a raiz de 3 sobre 3. Isso tudo elevado ao quadrado, mais esse 5 aqui ao quadrado, ó. E aí, eu tenho, ó, que 5 ao quadrado é 25. E essa raiz aqui eu posso cortar com o 2, ó. Ou seja, como está elevado ao quadrado, então essa raiz aqui com os 2 desaparece nesse 3, certo? Então aqui fica 5 ao quadrado é 25. Certo? Vezes o 3. E embaixo eu tenho 3 ao quadrado que dá 9, tá certo? Aí mais 25, ó. Certo? Aí, o que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó. Como esse 3 está multiplicando e aqui está dividindo, então eu posso dividir aqui por 3 e aqui por 3, ó. Então aí eu vou ter, ó, 3 por 3 dá 1, 25 vezes 1 dá 25. Aqui, 9 por 3 que dá 3. E aqui fica mais 25. Ó. Aí agora eu tiro o mínimo. Então aqui eu vou ter que y ao quadrado é igual. O mínimo aqui é 3. Porque aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Ó. Então 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. 1 vezes 25 dá 25. Ó. Dividi 3 por 3 que deu 1, multipliquei por 25 deu 25. Mais 3 por 1 dá 3, vezes 25 dá 75.
Então aqui, quando você somar, vai dar igual a 100 sobre 3. Como está o quadrado, tu transforma na raiz, ó. Então vai ficar, ó, raiz quadrada de 100 sobre 3. Raiz quadrada de 100 é 10. E 3 não tem raiz quadrada. Então racionaliza, ó, em cima e embaixo. Ou seja, numerador e denominador pela mesma raiz de 3, certo? Então aqui fica 10 raiz de 3. E aqui embaixo, pessoal, eu tenho 3 vezes 3 que dá igual a 9. E raiz de 9 que dá igual a 3. Então eu encontrei aqui, galera, que o valor de y deu 10 raiz quadrada de 3 sobre 3. Certo? Agora, eu tenho como encontrar esse lado aqui. Porque eu tenho exatamente esse outro lado aqui, ó. Que é 4. Aí agora, o que é que eu posso fazer agora? A partir daí, agora eu posso usar exatamente a lei dos cossenos. Porque eu tenho esse ângulo aqui, ó. E eu tenho exatamente dois lados e quero encontrar esse, ó. Que é o que diz a lei do cosseno. Então aqui eu vou pegar, ó. Como eu quero encontrar esse lado aqui, eu vou começar com ele, ó. Então vai ficar, ó. Vai ficar assim, ó. A, B ao quadrado. Depois eu levar ao quadrado novamente, certo? Vai ser igual a tudo isso aqui, ó. 10 raiz de 3 sobre 3 elevado ao quadrado, mais 4 aqui, ó, 4 ao quadrado, menos 2 vezes 10 raiz de 3 sobre 3, vezes o 4 aqui, ó, o 4, vezes o cosseno de 45, que é exatamente esse ângulo aqui, ó. Então, a partir de agora, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir isso aqui, ó. Igual. Então, 10 ao quadrado dá 100 e 3 ao quadrado dá 9. E aqui a raiz, como a gente fez lá em cima, cancela, ó. Então aqui, ó, porque está ao quadrado, então é 10 vezes 10, certo? E aqui é 3 vezes 3, ó, que está ao quadrado, então dá 9, ó. E aqui vezes 3, que é isso aqui, ó. Aí aqui, ó, mais 4 ao quadrado é 16, menos, aqui 2 vezes 10 dá 20. E 20 vezes 4 aqui, ó, 20 vezes 4 vai dar 80. Então aqui fica 80, raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, certo? Pessoal, olha só. Para terminar essa questão, como eu estou sem espaço, eu vou ter que apagar isso aqui. Certo? Eu vou ter que apagar isso aqui. Porque eu estou sem espaço aqui. Vamos lá. Rapidinho aqui. Talvez o vídeo fique longo, porque o assunto é um pouco demorado, tá certo? São muitos cálculos. Então, galerinha, eu vou levar para aqui, ó. Tô levando para cá, ó. Então aqui é o que eu tenho aqui. Eu tô levando para aqui, ó, certo? Então acompanha aí. Então eu tenho a ao quadrado igual. Aqui eu tenho, ó, 3. Aqui eu tô multiplicando, então eu posso dividir 3 por 3 e 9 por 3. Então 3 por 3 que dá igual a 1 aqui, ó. E aqui 9 por 3 que dá 3. Então fica 100 sobre 3. Aí aqui, ó, mais 16, certo? Mais 16. E aqui, galera, eu tenho o seguinte, ó. Menos. Aqui, esse 2 aqui, eu posso dividir 80 por 2 que dá 40 aqui, ó. Porque tá multiplicando, certo? Então aqui vai ficar 40. Raiz quadrada de
Essas raízes aqui são quadradas, então você pode multiplicar o radicando. O que é radicando? O que está dentro, ó. Então 3 vezes 2, 6, ó. E esse 3 aqui eu vou repetir, que é esse aqui, ó. Que eu não fiz nada com ele. Então agora eu vou tirar o mínimo. O mínimo é 3, ó. Então, ó. 3 por 3 dá 1, vezes 100 dá 100. Então aqui fica 100. Mais. Aqui eu tenho 1. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 16 dá 48. Menos, ó, menos aqui. E 3 por 3 dá 1, vezes 40 dá 40. Então fica 40 raiz de 6, ó. E aí, para terminar, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, b ao quadrado, ou ab ao quadrado, vai ser igual. Olha só. Eu tenho 100 mais 48 dá 148. Menos 40 raiz de 6, ó. Só fiz repetir. E aqui embaixo, repete o 3, certo? E parou aí, sabe por quê? Porque ele quer o quadrado, ó. Então se tá o quadrado aqui, não já tá elevado ao quadrado, então fica assim mesmo, tá certo? Então vamos deixar aqui. Ok? Então parou aí, vamos para a próxima questão. O que é que diz a próxima questão? Olha só. Uma praça circular de raio igual a R foi construída a partir de uma planta, que é essa planta aqui, ó, essa praça circular aqui. O segmento simboliza ciclovias construídas no anterior da praça. Então, galera, isso aqui a gente vai usar a lei do seno da seguinte maneira. Por quê? O que é que ele quer aqui? Ele quer exatamente, cadê? De acordo com a planta, a informação correta é afirmar que a medida de R é igual a medida de R. Galera, ele quer exatamente o raio. Ok? Quer exatamente o raio. Então, pessoal, tem uma regrinha que diz o seguinte, ó. Tem uma regrinha que ele diz o seguinte. Diz que um lado aqui, vamos ao lado do AB aqui. Esse lado aqui, ó, AB, ó. Que está oposto a esse ângulo, ó. Certo? Esse lado aqui que está oposto a esse ângulo. Vai ser exatamente igual ao seno de 60. Que isso é igual a 2R. Que isso é igual a 2R. Tá certo? Essa é exatamente um complemento da lei dos senos. É exatamente numa circunferência, que é 2R. Certo? Aí daí a gente encontra exatamente o raio, né? Porque aqui tá faltando alguma coisa aqui. Mas vamos completar aqui. Tá faltando alguma coisa aqui, galera. Vamos completar aqui. Foi na... acho que foi quando salvou. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que aqui mede exatamente 60 metros. Tá certo? Então o AB mede 60, ok? Então você vai pegar 60 sobre o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E aqui eu tenho, galera, 2R, ó. Certo? Então aqui é o seguinte, pessoal. Como eu tenho uma divisão de fração, por fração, a regra diz, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso daqui é 2 sobre raiz de 3, ó. Infelizmente, a gente vai ter que racionalizar novamente. Isso aqui é igual a 2R, ó. Certo? E aí, o que é que nós vamos fazer aqui? A gente pode cortar esse 2 com esse 2, ó. Porque um tá multiplicando em ambos diferentes, em membros diferentes. Então aqui eu vou ter o seguinte, vou ter o que vai ser aqui, ó. Vou trazer para cá, ó. R é igual a 60 sobre raiz de 3. Racionaliza. Raiz de 3, denominador e numerador. Certo? E aqui eu vou ter o seguinte, que R vai ser igual, ó. 60 raiz de 3
certo? 60 raiz de 3 aqui. E aqui embaixo, eu tenho que 3 vezes 3 é igual a 9. E raiz de 9 é 3, certo? Então, para terminar aqui, 60 por 3 dá igual a 20. E aqui fica exatamente raiz de 3. Então, esse é exatamente esse raio, ok? É o raio da circunferência. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos ver o que é que tem a próxima questão aqui. Beleza. Próxima questão, galera. Diz o seguinte. Eu acredito que aqui está acabando já. Então, vamos lá. Vou subir aqui demais. Vamos lá. Um topógrafo deseja calcular a distância entre os pontos situados às margens do riacho. Então, esses aqui, ó. Ok? Como mostra a figura a seguir. Então, galera, vamos ver aqui. Ele quer essa distância aqui, de A até B, ó. Essa distância aqui, ó, de A até B. Certo? Então, se vocês analisarem, isso aqui, como aqui está na figura aqui ao lado, ó. Isso é um triângulo isósceles, porque esses ângulos aqui são iguais, ó. Certo? Aqui é 120. E aqui, galera, ó, é 30, ó. Então ele quer encontrar esse ladinho aqui. E como ele deu que esse aqui é 15, tá certo? Então, como a gente tem exatamente esse ângulozinho aqui, ó, que está oposto a esse lado aqui, então a gente pode usar exatamente a lei dos cossenos, certo? A gente não vai usar esse ângulo, nem esse, ó. A gente vai usar exatamente esse aqui, ó. O que é que eu tenho aqui? Eu vou ter que 15 ao quadrado é igual a x ao quadrado, que é esse lado, ó, mais x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes x, tá certo? Ó, 2 vezes x, 2 vezes x. E aqui vai ficar exatamente o cosseno de 120, certo? O cosseno de 120 aqui, que é o ângulo. 15 vezes 15 dá 225, tá certo? Pode multiplicar aí que dá certo. 15 vezes 15, 225, porque tá ao quadrado. E aqui tu tem, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado, ó. Aí menos 2 vezes x dá 2x, vezes x dá 2x ao quadrado, ó. Certo? Pessoal, e aqui é o seguinte, ó. O cosseno de 120 é o mesmo que o cosseno de 60. Que o cosseno de 60 é 1/2. Só que é o seguinte, como 60 está no primeiro quadrante e 120 está no segundo. Já no segundo o cosseno é negativo, tá certo? Então por isso que aqui vai ficar menos 1/2. Tá certo? Então vamos lá, olha só. Aqui, ó, vai ser igual a 2x ao quadrado. Menos com menos vai dar mais. E 2 por 2 que dá igual a 1 aqui, ó. Então, olha só, aqui vai ficar exatamente x ao quadrado. Certo? X ao quadrado. Por que x ao quadrado? Porque é o seguinte, ó. Aqui vai ficar x ao quadrado. Porque aqui, esse 2 aqui está multiplicando esse dividindo, então eu posso cancelar os dois, ó. Então, e aqui menos com menos dá mais, então por isso que ficou x ao quadrado. Então, quando eu somar aqui, vai ficar 3x ao quadrado igual a 225, ó. Certo? E aí, eu vou ter aqui, ó, que x ao quadrado é igual a 225 dividido por 3. Quando você dividir, dá exatamente 75. Mas eu vou dividir para vocês, certo? Bora lá. Ó, você pega aqui 225 e divide por 3. Aí 22 dá um 7, ó. 7 vezes 3, 21. Para 22 falta 1. Aí coloca aqui, baixa 5, ó. Aí 15 por 3 dá 5. Por isso que deu 75, ó. Então aqui dá 75. Aí aqui vai ficar, ó, raiz quadrada de 75. Só que 75, galera, é a mesma coisa que 25 vezes 3.
E 25 tem raiz exata. Vamos colocar aqui o resultado final. A raiz de 25 é 5, ó. Certo? E a raiz de 3 não dá exata. Então ficou 5 a raiz de 3. É exatamente o valor que você estava procurando aqui, que é o valor de x, ó, que é de A até B, que é o que ele quer encontrar. Ó, a distância de A até B é 5 a raiz de 3. Se quiser continuar, considera que raiz de 3 é 1,7, tá certo? E aí é o seguinte, como eu falei aqui em quadrante, né, e eu não tinha explicado para vocês o que é quadrante. Então é o seguinte, aqui eu tenho exatamente, ver se eu consigo aqui, esse planozinho aqui, tá certo? Então aqui é um quadrante. Então aqui é y, aqui é x, ó. Então aqui é exatamente primeiro quadrante, aqui é o segundo, e aqui é o terceiro, e aqui é o quarto, certo? Então olha só, como a gente tem o cosseno aqui nesse quadrante aqui, ó, ele é negativo, ó, porque 120 está exatamente aqui, sabe por quê? Porque aqui é 0 e aqui é 90, ó. Então aqui vai ser 180. Então ele está mais ou menos por aqui, ó. Então você está mais ou menos aqui nesse lado aqui. O 120 está mais ou menos aqui. Então por isso que ele é negativo aqui, que deu negativo, tá certo? Mas depois eu gravo uma aula sobre isso. Vamos lá. Vamos fazer, acredito que seja a última aqui. Vamos aí. Uma questão do Enem de 2017, tá certo? Diz assim, ó. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispunha no momento de apenas um compasso, cuja aresta, vamos lá aqui, cuja aresta, que a aresta é isso aqui, galera, ó, vale 10 centímetros, aqui vale 10 e aqui vale 10 centímetros também. Claro, os compassos exatamente, vamos chamar, essas perninhas aqui são iguais, certo? Então vamos lá, 10 centímetros cada um. Um transferidor, uma folha de papel, que é o que ela tem, tá certo? Uma folha de papel, ou uma folha com um plano cartesiano, tá certo? Um plano cartesiano, galera, é tipo uma mesa, entendeu? E aí vai, certo? Então é o seguinte, para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes, que foi isso aqui, ó, certo? Do compasso, de forma que o ângulo formado por fosse 120. Então aqui é exatamente esse ângulo, certo? E aqui vamos logo direto. Como aqui é o centro e o outro ponto está aqui, então isso aqui é chamado de erro, aqui é raio, ó. Vamos logo definir aqui é raio, certeza. Beleza? Então a ponta do grafite está representada pela letra B, que é o grafite. A ponta seca, pessoal, quer chamar onde está exatamente a ponta seca, ó, quando tem o ferrinho é aqui, ó, pela C. E exatamente que ela chamou de cabeça aqui o ponto A. Então formou um triângulo, né? Na verdade ele formou um triângulo. Vamos ver o que é que diz aqui. Após concluir o desenho, ela encaminha para o setor de produção e ao receber o desenho com a indicação de raio da tampa, verificará em qual intervalo, então esse intervalo aqui, certo? Se encontra. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos encontrar esse raio aqui, galera, e vamos olhar onde é que ele está aqui, tá certo? Entre aqui. Então, olha só, como eu tenho um ângulo e tenho dois lados, e quero encontrar um terceiro, então eu vou usar a lei dos cossenos. Então aqui eu vou pegar, ó, R ao quadrado é igual, ó, esse lado que é 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, certo? É menos 2 vezes 10, vezes 10, vezes o cosseno de 120, certo? Aqui bem tranquilo, né? Então olha só, R ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 vezes 10 que dá 100. Aqui também 10 vezes 10 que deu 100. Aqui, ó, menos
2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 10 aqui vai dar exatamente 200. E o quociente de 120 a gente tinha feito lá na questão anterior, né? Que dá menos meio, né? Porque está exatamente no segundo quadrante. E é igual ao quociente de 60, tá certo? E aí, o que é que nós temos? R ao quadrado é igual 100 mais 100 dá 200. Beleza? Menos com menos que vai dar igual a mais. Aí aqui tu tem 200 por 2, ó, que vai dar igual a 100, ó. 200 por 2 que dá igual a 100. Certo? E aí, você tem 100 mais 200 que dá 300. Ok? Então aqui eu vou ter que R vai ser raiz quadrada de 300. Só lembrando, pessoal, que 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100. Certo? Então 300 é 3 vezes 100, ó. E aí, nós temos aqui que raiz de 100 é 10 e aqui fica 3, certo? Então eu tenho aqui, ó, que o R aqui vai ser igual a 10 vezes raiz de 3. Só que ele disse que raiz de 3, galera, a gente usasse aqui aproximadamente 1,7, ó. Então olha só, o que acontece? Como eu estou multiplicando, aqui tem um zero, ó. E aqui tem uma vírgula, então essa vírgula anda para cá e tu elimina um zero para ficar mais fácil. Então ficou 1 vezes 17. 1 vezes 17 dá exatamente 17. E aí, 17, pessoal, está entre quem aqui? Entre 15 e 21. 17 é maior do que 15 e menor do que 21. Então é exatamente o 4. Se está no 4, é que letra aí, que alternativa aí? Que tipo de material ao ser utilizado pelo setor de produção? Será o 4, galera. Olha aqui, ó. Letra D de dado. Valeu, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa o like, comentário. E fui. Até a próxima.